Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruno Diniz, especialista em inovação no mercado financeiro, palestrante e autor best-seller nesse segmento. Hoje, marcando o retorno do canal e uma nova fase de conteúdo que veremos por aqui, eu vou falar um pouco sobre perspectivas e tendências para as inovações financeiras e o mercado fintech. Então, se você não é inscrito no canal, não esqueça de fazer sua inscrição e ativar a notificação para receber também conteúdo semanalmente a respeito do que a gente fala do universo de inovação financeira aqui nesse canal. Antes de mais nada, acredito que vale recordarmos um pouco do contexto atual. Depois de mais de uma década de desenvolvimentos e avanços contínuos aqui no Brasil, as fintechs elas se estabeleceram como alternativas reais do dia a dia de milhões de pessoas e empresas, sendo peças importantes do processo de evolução pelo qual passou o mercado financeiro local nos últimos tempos, valendo-se de novas tecnologias e regulações que foram criadas ao longo dos anos e trazendo também um olhar de centralidade em relação aos consumidores. As fintechs ajudaram a elevar a barra dos serviços e produtos ofertados por aqui, o que provocou também uma espiral positiva que se espalhou por todo o mercado financeiro. Depois de terem passado por diferentes estágios, né, a gente viu desde o ceticismo inicial em relação às fintechs, por parte do mercado tradicional, a proliferação também de novos entrantes, a fase de capital abundante que aconteceu até 2021 e dos valuations bastante esticados que a gente viu nesse período, e também a consequente vinda de um período de seleção natural depois disso, que ainda está acontecendo, e a transformação dos incumbentes, né, os grandes bancos, né, que acabaram diminuindo parte do abismo que existia em relação ao que as fintechs entregavam e o que os bancos já entregavam também. E no fim a gente chega num momento de consolidação dentro desse ambiente. Trata-se de uma fase em que o ecossistema fintech atingiu a maioridade, trazendo com isso também um nível mais alto de exigência em relação a esses players e, por consequência, maior maturidade das iniciativas que já estão no mercado, sob o risco de ficarem pelo caminho, e mais qualidade, já logo na largada daquelas fintechs que virão ao mercado. Agora, diante do restante de 2024 e desse processo de consolidação do setor, nós nos vemos diante de uma série de possibilidades abertas por novas tecnologias, como a própria AI generativa que a gente vê por aí, novas infraestruturas, como é o caso do Drex, e pelo amadurecimento da cena local e dos elementos que já se encontram presentes por aqui no mercado, como o próprio Pix e o Open Finance. Juntando tudo isso, já é possível afirmar que estamos muito perto do próximo grande salto em termos de inovação financeira que vai ser realizado por aqui. Algo que não tem precedentes, até mesmo quando a gente compara em relação a outras nações mais avançadas nesse quesito e que não tem todos os elementos que a gente tem por aqui. Bom, com esse pano de fundo, chegamos na primeira tendência que eu trago para vocês, que é a consolidação de diferentes verticais dentro do segmento fintech. Bom, com o aumento da competição, junto com a redução do apetite dos fundos de venture capital também, alguns segmentos, como a gente viu, o Bank as a Service, o segmento de crédito, de pagamentos e também os neobanks, devem apresentar um enxugamento na quantidade de players que a gente vê no mercado. Segundo o relatório do Bank of America, esse último segmento do que faz parte dos neobanks, ele já está atingindo um ponto de saturação de clientes no país, né? E alguns relatórios do Google eles mostram que cada brasileiro, em média, possui 5 contas com os mais diferentes players. Levando em conta os custos elevados de aquisição de usuário hoje, ainda mais nesse contexto de B2C, né, prestação de serviços diretamente a consumidores individuais, vai ficar difícil se manter vivo em algumas dessas verticais, né, sobretudo quando você é uma startup que está saindo do zero. Por outro lado, graças à construção de um ambiente financeiro coeso e fértil, sob o ponto de vista de inovação, ainda mais pelo desenvolvimento de infraestruturas e regulamentações viabilizadoras nesse processo, o Brasil tem sido frequentemente citado como uma referência nos principais foros e relatórios globais, entrando também no radar dos investidores e decisores internacionais, que passam a investir mais dinheiro aqui. Assim, pessoal, a gente chega na segunda tendência, que é o fato do Brasil passar a atrair ainda mais fintechs estrangeiras, se tornando um mercado prioritário para aquelas que também já atuam por aqui, daquelas estrangeiras, né, de vários lugares, inclusive da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos. Fica muito claro nos últimos anos quando, por exemplo, alguns players que a gente já vê por aqui, o caso da Fireblocks e da Paxos, que provém serviços aí dentro do contexto da criptoeconomia, eles passaram a acelerar a atuação aqui no Brasil. Há também alguns casos mais extremos, como a gente vê o caso da fintech mexicana Clara, que é uma plataforma de controle de gastos empresariais com cartão corporativo, que transferiu a sua sede para o Brasil. Do lado oposto, a gente chega na terceira tendência,
que é a internacionalização de fintechs brasileiras. Alguns players já consolidados por aqui devem brilhar bastante mundo afora, demonstrando toda a expertise que eles tiveram acumulando no desenvolvimento de soluções aqui no Brasil e que também não só podem ser aplicadas aqui, mas em outros contextos. A gente já viu empresas como a iBanks, a DOC, a Pismo e o Nubank fazendo isso, e logo veremos outras empresas ganhando o mundo, como foi o caso da CloudWalk, que em breve vai passar a atuar nos Estados Unidos com uma nova marca chamada Jim. Voltando nosso olhar agora para o Brasil, a gente chega na quarta tendência, que é uma briga mais intensa pela principalidade. E essa temática ela acaba virando também uma pauta estratégica dentro das instituições, tanto banco, grandes bancos, quanto neobanks também, com diversas ações sendo implementadas para ampliar a proximidade junto ao cliente, começando a entender o cliente de uma forma mais completa e mais integral. Deste modo, boa parte dos principais players de mercado eles começam a abraçar o conceito de Banking as a Platform, ou seja, passam a se enxergar como verdadeiras plataformas que agregam produtos e serviços tanto financeiros quanto não financeiros, tanto seus quanto de terceiros, para ofertarem para os seus clientes, ficando assim mais alinhados com uma realidade ecossistêmica e conectada com o mercado financeiro atual, orquestrando diferentes parceiros com o intuito de facilitar as jornadas cotidianas de pessoas e de empresas, com isso mantendo eles mais tempo dentro dos seus ecossistemas. Até o momento, peças como o Beyond Banking, que é baseado na oferta de produtos não financeiros, levando também ao entendimento de preferências, dados de comportamento e de compra do consumidor, o Open Finance, a agregação de dados e a iniciação de pagamentos, elas estavam ajudando a tangibilizar também essa visão. Mas agora, quando a gente também vê o avanço da inteligência artificial, é possível levar a discussão sobre principalidade para outro nível, impactando também o desenvolvimento do que a gente chama de Contextual Banking e do ERP Banking, mais para o lado das empresas. Temas que também eu já falei aqui no canal em outros momentos. Isso muda o jogo quando a gente combina as múltiplas fontes de dado hoje disponíveis com a capacidade de utilizá-las intensivamente na entrega de uma nova forma de interagir com a instituição. Então, fora isso, a gente tem também o potencial da utilização da inteligência artificial para aprimorar o back-office e o middle-office, aumentando a eficiência da instituição, reduzindo fraudes, dentre várias outras melhorias operacionais. Então, nesse sentido, a gente chega também na quinta tendência, baseada nessa inteligência artificial, que é o surgimento das finanças assistidas, ou seja, a incorporação de interfaces baseadas em assistentes que utilizam IA generativa como tecnologia motora, né? Com tecnologia que faz tudo aquilo se mover. Se a gente parar para ver as demonstrações realizadas com os modelos do ChatGPT 4o da OpenAI, elas já mostram como pode ser essa nova realidade, que faz a gente até lembrar um pouco do Jarvis, né, do assistente do filme Homem de Ferro. Com essa virada de chave, talvez várias fintechs vão acabar ficando pelo caminho, porque elas vão ser atropeladas por essa nova forma de solicitar informações e executar tarefas baseadas em assistentes, né? Sobretudo, a gente vê que fintechs que não souberem dançar essa música e continuarem com modelos de negócio que muitas vezes parecem mais uma feature, né, ou uma funcionalidade do que algo que consiga andar com as próprias pernas, e que talvez possa ser mais facilmente integrado dentro desse contexto de interface de assistentes, né, essas aí podem acabar perecendo. Essa certamente vai ser uma das maiores mudanças de paradigma desde a introdução da interface mobile na sociedade, ainda mais para o mercado financeiro. Passando para a sexta grande tendência que vai ganhar destaque nos próximos meses, a gente chega nos movimentos da preparação do mercado para uma realidade tokenizada, uma fronteira que já está sendo explorada hoje, que vai ser o novo padrão após a estreia do Drex e dos movimentos regulatórios ao redor da criptoeconomia. Além de todo o avanço do ecossistema de fintechs dessa realidade, que envolve provedores de crypto as a service, blockchain as a service, token as a service, tokenizadoras em geral, vemos também os esforços de grandes bancos e fintechs na transposição dos produtos financeiros tradicionais para uma nova infraestrutura baseada em blockchain. Os impactos no ambiente de securitização e na construção e estruturação das mais diversas soluções é gigantesco, tanto do ponto de vista de eficiência, quanto também no ponto de vista de custos, além de firmar as bases para a construção de muitas novas teses e produtos quando trazemos, por exemplo, elementos das finanças descentralizadas, né, o DeFi, e tokenização de ativos reais.
Como a corrida para dominar essa nova infraestrutura já começou e tem no lançamento do Drex aí o seu primeiro grande deadline, é importante ver alguns desafios que o mercado encontrará, principalmente os grandes players. Então eu vou citar alguns desses desafios. O primeiro é de ordem tecnológica, algo que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já antecipou. Ele disse recentemente que o Drex irá sacudir os sistemas legados dinossauros que estão dentro dos bancos. Algumas instituições já se anteciparam ao criar algumas áreas específicas voltadas para digital assets, ganhando corpo do ponto de vista técnico, enquanto eles exploram questões como interoperabilidade, custódia, oferta de criptoativos, tokenização de produtos, dentre vários outros temas. Como o relógio já está correndo, eu entendo que a gente vai poder ver alguns movimentos de M&A, que vai eventualmente acontecer junto com provedores ligados à criptoeconomia, como todos esses que eu citei, para acelerar o desenvolvimento interno dessas capacidades dentro dos grandes bancos e de outras fintechs. O segundo desafio diz respeito ao treinamento de equipes, tanto da área técnica quanto das áreas de negócio, para compreenderem melhor o potencial e as possibilidades dentro dessa nova era da criptoeconomia. Esse tema ele vai se tornar fundamental para quem já está dentro do mercado financeiro, e quanto mais pessoas entenderem sobre o tema, mais vai ser possível ver no mercado as múltiplas inovações acontecendo dentro das organizações. Por fim, existem desafios relacionados ao posicionamento e comunicação, especialmente no caso dos grandes bancos, junto ao grande público, que muitas vezes já tem dificuldade em compreender o mercado e os produtos do contexto de hoje. Então, conseguir traduzir o contexto da criptoeconomia e das novas mecânicas que ela traz para o mercado, ao mesmo tempo que se posiciona em um ambiente que já tem povoado aí por diferentes empresas nativas do mundo cripto, é algo que cada instituição vai ter que encontrar o seu jeito de fazer, observando principalmente os diferentes perfis dos consumidores e o espaço que eles pretendem ocupar dentro desse novo contexto. Vale lembrar que eu abordo em profundidade esse tema no meu último livro, A Era da Criptoeconomia. Com tudo isso, é possível entender que tanto os bancos quanto fintechs vão passar o resto de 2024 e também os próximos meses criando corpo para estarem prontos para a grande virada de chave em 2025, quando várias infraestruturas estarão rodando, interagindo entre si, promovendo um dos maiores saltos que a gente já viu no mercado financeiro em todo o mundo. Essa, inclusive, é a sétima tendência que eu trago aqui nesse vídeo, que é a convergência de diferentes infraestruturas financeiras criadas até agora aqui no Brasil. A gente pode encarar o momento atual como um período de construção, de plantio e de criação de capacidades, e qual a colheita de tudo isso vai acabar acontecendo em 2025, quando a inteligência artificial, a economia tokenizada, o Open Finance e a base para o desenvolvimento de super apps financeiros completos, nos moldes do que o Banco Central já apresentou para a população, eles vão todos se integrar. Aquelas instituições que estiverem prontas para isso, fazendo o dever de casa hoje, certamente vão sair na frente. Esse é um momento único e decisivo que tem o potencial de reconfigurar o mercado financeiro atual e vai acabar trazendo uma nova dinâmica para o setor, e isso está muito perto de acontecer. Então, pessoal, essas são algumas das principais tendências e perspectivas para as inovações financeiras e o mercado fintech. O futuro ele promete muitas novidades e transformações, e mais uma vez é fundamental que a gente esteja preparado para essas mudanças. Bom, você gostou do vídeo? Se você gostou, não esquece de colocar o seu like, deixar seu comentário para que eu possa entender e saber se você realmente gostou. E também não esquece de deixar ali a sua inscrição e ativar as notificações para ser avisado sobre os vídeos que a gente solta aqui semanalmente. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima.